é ser Paulo. Seria ser Paulo. Olá galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. Vamos fazer aqui uma perspectiva do jogo deste sábado, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na Arena Barueri, lá na Grande São Paulo, né, vamos dizer assim, diante do Oeste Vila Nova, uma briga direta contra o rebaixamento. As duas equipes têm a mesma pontuação, 18 pontos conquistados, mas pelos critérios de desempate, o Vila Nova está fora da zona do rebaixamento, na 15ª colocação, e o Oeste está dentro da zona do rebaixamento. Então hoje, muito provavelmente, o Oeste, se perder, já está garantido que estará na zona do rebaixamento, e o Vila Nova, se for derrotado, a possibilidade de entrar na zona do rebaixamento é enorme. O Vila Nova tem rondado muito o Z4, mas não entra, né? O que é um fato positivo, que algumas equipes não conseguem reagir bem quando estão dentro da zona do rebaixamento, e isso é um fator preocupante, até porque o elenco do Vila Nova normalmente não consegue dar grandes respostas. Antes de entrar especificamente no jogo de hoje, vamos apresentar um pouquinho da história deste confronto, a história do jogo entre Vila Nova e Oeste. Olha só, os dois clubes já se enfrentaram 10 vezes. Foram 3 vitórias do Oeste, 4 vitórias do Vila Nova. Vila Nova também supera no número de gols. 12 gols marcados pela equipe paulista, enquanto os goianos marcaram 15 vezes. As duas equipes empataram 3 jogos. Lá em São Paulo, nos jogos disputados no estado de São Paulo, porque o Vila Nova já enfrentou o Oeste em Itápolis e também em Barueri. Lá foram 5 jogos, com 2 vitórias para cada lado e um empate. Então o Vila Nova tem vantagem no retrospecto geral e iguala, né, este retrospecto quando os jogos são no estado de São Paulo. Este confronto é um confronto recente. As duas equipes começaram a se enfrentar apenas no ano de 2012. Os primeiros jogos entre eles, naquele ano, foram válidos pela Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Vila Nova estreou na Série C de 2012 contra o Oeste, aqui no estádio Serra Dourada, vencendo por 4-1. O último jogo aconteceu em setembro do ano passado pela Série B. Vila Nova e Oeste empataram também no Serra Dourada pelo placar de 1-1. Este foi um dos 10 empates que o Vila Nova teve jogando dentro de casa no ano passado pela Série B. Vamos relembrar este primeiro jogo entre Vila e Oeste em 2012, 4-1 para o Vila Nova. Aquele jogo teve uma questão interessante, porque o Oeste era comandado por Roberto Carvalho e o Vila Nova tinha Robélio Cavalinho, irmão do Roberto Carvalho, como treinador. Então foi um embate aí entre os dois irmãos, e o Robélio Cavalinho, que dirigiu o Vila Nova, levou a melhor, pois o Vila Nova goleou por 4-1. Aquele jogo aconteceu numa tarde de sábado, do dia 30 de junho de 2012. Naquele dia o Cavalinho colocou o Vila Nova em campo com o Júlio César, Evandro depois Nego, Tony, Rafael Vaz e Luiz Marques, César Gaúcho, Ricardinho, Rafael Carioca e Preto, que saiu para a entrada do Matheus Magro, o Marion e o Pedro Júnior, que deu lugar ao Leandro. Os gols do Vila foram marcados pelo Pedro Júnior 2 vezes, o Evandro e o Ricardinho. O Thiago Chulapa descontou para a equipe paulista. Então, uma boa lembrança aí do Vila Nova diante do Oeste, que na época era de Itápolis e hoje é da cidade de Barueri. Passamos aqui da história do jogo, vamos agora para mais um capítulo dessa história, né, que vai ser escrito nesta tarde, a partir das 16h30, lá na Arena Barueri, que deve, como sempre, contar com um público muito pequeno, até porque o Oeste é um daqueles times ciganos. Era um time de Itápolis que migrou para Barueri
e não tem praticamente torcida alguma naquela cidade. O desafio das duas equipes é muito parecido. São dois times que fazem campanhas muito fracas dentro da Série B. Eles olham um para o outro da mesma forma. O Vila Nova vê no Oeste uma grande possibilidade de voltar a vencer, até porque o Vila Nova perdeu para o Sport em casa na última rodada, e o Oeste, que já tem 5 jogos que não vence, vê também no Vila Nova uma boa possibilidade de recuperação. Marcelo Cabo vai mexer na equipe mais uma vez. Aliás, este tem sido um ponto que eu não tenho gostado, pois o Vila Nova já é um elenco de muitas dificuldades técnicas. E você ainda adiciona essas dificuldades e limitações técnicas à falta de entrosamento, pois o Vila Nova muda 2, 3, hoje serão 5 peças a cada jogo. Então esse time que já tem limitações, ele não consegue sequer o básico, que é o entrosamento. E isso é muito ruim, porque o Vila Nova precisa pelo menos se organizar como equipe, se organizar dentro de um padrão técnico, dentro de um sistema. Se pelo menos essa parte funcionar, você consegue suprir um pouco essa carência técnica do elenco. Agora, quando você já tem um elenco limitado, e este é o elenco do Vila, e você ainda não dá nem entrosamento a este elenco, a prova disso são os resultados colhidos até agora. Vila Nova com uma campanha muito fraca na Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo de hoje, o técnico Marcelo Cabo vai igualar o número de jogos do Eduardo Batista. O Eduardo Batista saiu do Vila Nova com 37% de aproveitamento. Ele deixou o comando do Vila com 37% de aproveitamento. Eu vou até aqui rapidamente, vou pegar e vou levantar aqui o aproveitamento do Marcelo Cabo, que é inferior ao aproveitamento do técnico Eduardo Batista. E o Marcelo Cabo veio justamente com que objetivo? Superar o seu antecessor. Olha só, o Eduardo Batista está aqui com 8 jogos até agora no comando do Vila, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Portanto, ele somou 8 pontos. 8 pontos de 24 possíveis. Aproveitamento do Marcelo Cabo, 33%. Ele ganhou aí 1/3 dos pontos. Aproveitamento 4% inferior ao aproveitamento do Eduardo Batista. Então, Marcelo Cabo está devendo no comando técnico do Vila Nova. Inclusive, o Marcelo Cabo conta com mais jogadores do que o Eduardo Batista contava. Porque depois da chegada do Marcelo Cabo, chegaram Maílson, Robinho, Bruno Mezenga, o Alan Cariús estreou, foi com ele, o Romário estreou, foi também com o Marcelo Cabo. Foram jogadores que já haviam chegado naquela semana, mas o Eduardo Batista não os utilizou. Elivelton, o Benítez agora, chegou o Tinga agora também, o Carlinhos que está machucado. Então o Eduardo Batista, o Marcelo Cabo, mesmo com mais opções, mesmo com um elenco mais recheado, alguns jogadores saíram, mas com certeza com a concordância dele, ele não tem conseguido repetir os números do Eduardo Batista. Para o jogo de hoje, vou pegar aqui para você a escalação provável do Vila Nova, porque essas escalações são sempre prováveis, ninguém divulga mais time na véspera de jogo. Rafael Santos, Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues, eu acho uma escalação muito temerária, porque é um jogador que não vai bem. A Nova poderia tentar ali o Tinga, que é um jogador que já desempenhou essa função aí no Palmeiras, já está regularizado, viajou para Barueri, poderia muito bem jogar na lateral direita. Wesley Matos e Diego Jussani, que retorna, na verdade essa zaga aqui é Diego Jussani e Wesley Matos, que o Wesley Matos tem jogado como quarto zagueiro. Eu faria a inversão, porque o Wesley Matos normalmente não vai bem de quarto zagueiro. O Gaston substitui o Romário, que está suspenso com o 3º cartão amarelo, e até penso que o Vila Nova ganha. Se o Gaston não é um jogador brilhante, não é, mas é um jogador muito voluntarioso que garante uma estabilidade defensiva pelo lado esquerdo. E o Romário, além de não conseguir ajudar a equipe no ataque,
não estava dando essa estabilidade defensiva. No meu campo, uma substituição, o Magno ganha a posição do Joseph. Acho justa a substituição, o Joseph não vem bem e o Magno fez partidas, boas partidas contra o Brasil de Pelotas, também jogou contra o, se eu não me engano, contra o Guarani, né, que ele foi titular. Não foi contra o Guarani, vou até pegar aqui qual foi o jogo que o Magno foi titular, que ele participou de 2 jogos aí com a equipe do Vila Nova. Uma foi aquele no Brasil de Pelotas, que o Vila Nova atuou com 3 defensores, e depois ele fez uma outra partida, já estou pegando aqui qual foi. Ele jogou contra o Operário, foi isso, contra o Operário, lá em Ponta Grossa, aquele jogo que o Vila Nova perdeu por 1-0, e depois ele entrou no transcorrer do jogo contra o Guarani. A questão do Magno para o Joseph, acho que vale a substituição, até porque o Joseph não vinha bem, mas o Magno tem basicamente as mesmas carências do Joseph. Quais são? A grande dificuldade em sair jogando, em dar qualidade no passe. É um jogador de uma marcação forte, mas com muitas limitações no momento de sair com a bola. Ramon, segundo volante, né, ele que tem mais liberdade para sair. Em alguns momentos ele chega a jogar lado a lado ali com o Alain Mineiro por um lado e ele pelo outro, Vila Nova formando uma linha de 4 ali, quando o time tem a posse de bola. E o Alain Mineiro, que segue devendo e devendo muito. Já fazem aí pelo menos umas 10 partidas que o Alain Mineiro não vai bem, 15 jogos sem marcar com a camisa do Vila. É um jogador que está devendo muito à equipe colorada nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Lá na frente o Maílson retorna, é um bom retorno, um jogador que jogou mais do que o Matheus Anderson. O Robinho permanece na equipe e tem a estreia do paraguaio, o Julian Benítez. Isso aí nós vamos ter que ver jogar realmente para fazer uma medição, vamos dizer assim, da sua qualidade. Eu até acredito que o Benítez não vai fazer esse papel de 9. Ele é um meia que joga também aberto pelos lados, mas eu penso que o Benítez vai jogar, ou ele joga por um dos lados com o Maílson mais centralizado, ou ele joga um pouco mais recuado ao lado do Alain Mineiro, fazendo um falso 9. Talvez até intercalando essa função com o Alain Mineiro. Ora um deles entra mais para a área, ora o outro entra. Não acredito que o Benítez vai ser esse homem de referência lá na frente. Mas vamos esperar o jogo começar, até para a gente ver como é que vai ser essa postura do Vila Nova no seu setor ofensivo. Do outro lado, a equipe do Oeste, que recentemente esteve aqui em Goiânia, inclusive trabalhei nesse jogo. O Oeste esteve aqui em Goiânia para enfrentar o Atlético. É um time que não ganha há 5 jogos, muito pressionado, conta com 2 retornos importantes hoje, o Elvis e o Fábio. O Elvis é um meia que jogou no Atlético, ano passado estava no Criciúma, bom jogador, de uma boa categoria, só que eu achei ele acima do peso, né? Neste jogo aí contra o Atlético, eu achei ele um jogador robusto. Bruno Lopes, jogador que fez uma Série B boa no ano passado, neste ano não está tão bem assim, mas é um jogador perigoso. O experientíssimo Mazinho também agora ganhando a posição de titular no Oeste. Mas o jogador para mim mais perigoso deste ataque do Oeste é o Fábio, centroavante. Ele é um centroavante alto, magro, alto, mas não é aquele centroavante limitado tecnicamente. Ele consegue jogar fora da área, tem uma boa presença de área, 4 gols já nesta Série B. É um jogador que Diego Jussani e Wesley Matos precisarão tomar muito cuidado com ele. Para mim, é o atacante mais perigoso da equipe do Oeste. O Oeste tem uma carência que o Vila pode explorar. 2 volantes de uma marcação questionável. Eu vi eles aqui contra o Atlético, eles tiveram muitas dificuldades para marcar o meio campo do Atlético. Betinho e Thiaguinho. Para mim é um setor onde o Vila pode explorar. Jogando ali, forçando o jogo na cabeça da área, forçando o jogo ali naquela zona intermediária da defesa do Oeste, especialmente se o Alain Mineiro fizer uma grande partida. Eu acredito que ele tem possibilidades de vencer o confronto, o duelo contra estes 2 volantes da equipe do Oeste. E lá atrás o Oeste tem o Luiz Carlos, goleiro que defendeu o Vila Nova em 2017, Cicinho,
lateral direito já rodado aí pelo futebol brasileiro, Kleber Reis, aí, jogador do Corinthians, o Caetano e o Conrado. O Conrado já passou lá pelo Grêmio, né? Mas é uma defesa limitada. Então o Vila Nova, eu vejo muitas possibilidades do Vila explorar esse setor defensivo da equipe do Oeste, até porque o Oeste vai ter que sair para o jogo, né? Joga em casa, não tem apoio de torcida nem nada, mas joga em casa. Então eu penso que se o Vila Nova conseguir fazer uma boa troca de passe, triangulações pelos lados, é tudo aquilo que o Vila não vem fazendo, né? Nós temos que ressaltar isso. O Vila Nova tem muitas dificuldades em manter essa posse de bola no ataque com qualidade, os laterais ajudarem quando desce para o apoio. Felipe Rodrigues não tem feito isso, o Romário não vinha fazendo, não é uma característica do Gaston. Então assim, o Vila ele vai ter um adversário que vai propiciar a ele essa jogada dos toques mais curtos, da evolução da equipe. A questão é se o Vila vai dar conta, porque esse tem sido o grande gargalo dessa equipe do Marcelo Cabo. É um time que cria muito pouco, um time de uma criatividade muito limitada, apenas 13 gols nessa Série B em 17 jogos, não dá uma média nem de um gol por jogo. Então o Vila tem do outro lado um adversário que ele pode fazer esse tipo de jogada, ele pode explorar ali as laterais do Oeste, pode explorar o jogo em cima dos volantes do Oeste. A questão é, ele vai dar conta? O jogo vai responder. Beleza, gente? Essas são mais ou menos as minhas perspectivas para esse jogo de hoje. Acredito em um jogo equilibrado lá na Arena Barueri. Boa sorte ao Tigrão no interior de São Paulo. Um abraço também para a galera do site soutigrão.com, site que fechou a parceria aqui com o canal. E agora esses vídeos, sempre que tiverem o Vila Nova como tema, eles também serão publicados lá no site. Um abraço a todos, um ótimo final de semana. Depois do jogo eu volto aí com uma análise do que foi este Vila Nova e Oeste, Oeste e Vila Nova. Até mais.